Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Hoje, para variar, uma comidinha diferente. Vou ensinar vocês a fazerem um nhoque diferente do que vocês estão acostumados. Não vai batata, não vai mandioca. É um nhoque feito com cenoura. Então é um nhoque com cenoura e um molhinho que a gente vai fazer com cogumelo shimeji, que é a primeira vez que nós vamos estar mexendo com isso, e é muito fácil de mexer e muito saboroso. Então nós vamos fazer um nhoque de cenoura e aí um molho de cogumelo shimeji, que é onde nós vamos trabalhar a nossa receita de hoje. Tá? Então nós gostaríamos de agradecer sempre, antes de nós começarmos com os ingredientes, a audiência das pessoas. Muito obrigado pelo carinho. Tenho vários recados aí, vários agradecimentos no final. Então anote os ingredientes e vamos à nossa receita de hoje, muito boa. Vale a pena você variar um pouco na sua casa. Nhoque de cenoura. 300 gramas de cenoura ou 2 cenouras. Meio quilo de ricota. 6 gemas. 150 gramas de farinha de trigo. 150 gramas de queijo pecorino ralado. Sal. 100 gramas de manteiga. Cebolinha picada. 100 gramas de queijo parmesão ralado, um caldo de galinha e 1 litro de água. Para o molho, 2 colheres de sopa de suco de caju, 1 pacote de cogumelo shimeji, 100 gramas de manteiga, sal e pimenta do reino a gosto. Anotou os ingredientes? Parece complicado, mas são duas partes. Nós temos a parte da massa. O nhoque nada mais é do que uma massa que nós vamos cozinhar, e a outra parte seria a parte do molho, né? É diferente, mas vocês vão ver que é muito gostoso e muito fácil. Quando você faz um nhoque, você usa como massa principal a batata. Tem pessoas que usam mandioca e ele faz uma massa muito consistente. E aí você consegue, acrescentando gema, acrescentando farinha, dar uma consistência de massa, mais algum sabor, se você colocar sal ou o que for, algum tipo de queijo, e aí dá um sabor nessa massa, essa massa que você vai cozinhar. Então aqui, se você for ver que nós vamos usar cenoura, à medida que a gente cozinhar a cenoura e bater essa cenoura ou no mixer ou então no liquidificador, essa cenoura vai praticamente virar um líquido. E aí, como é que faz para ter aquela consistência que tem a batata ou que tem a mandioca? Então aqui a gente usa o artifício da ricota. A cenoura misturada com a ricota vai dar aquele volume e aquela consistência que a gente precisa para dar início nessa massa, tá? É como se você tivesse feito um purezão, assim, a ricota vai dar o aspecto de que é um purê de cenoura bem grande. Aí acrescentamos todos os ingredientes e fica muito fácil depois. Então entenda que você vai mudar o elemento, no caso nós vamos fazer com cenoura, só que ela não dá essa consistência que a gente precisa. Então a gente usa dessa artimanha que fica diferente e fica muito saboroso, tá certo? Então vamos aqui, passo a passo, a gente tem que limpar mais ou menos essas 300 gramas de cenoura, são 2 cenouras grandes assim que nós vamos ralar, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar 1 litro d'água e o caldo de galinha, você vai pôr para ferver, que é aqui que nós vamos cozinhar a nossa cenoura. Então nós vamos jogar um pouco de sabor de cenoura dentro daquele caldo. E a nossa cenoura vai pegar o sabor desse caldo de galinha. É a primeira vez que a gente vai fazer isso. Não jogue fora aquela água que tem o caldo de galinha e depois a cenoura cozida, porque a gente vai voltar depois e cozinhar os nhoques ali. Aí nós vamos dar mais uma vez o sabor de galinha nesse nhoque, aí que ele vai ficar bom. Por isso que você tem que fazer assim, tá? Aí se você cozinhou o nhoque, pode jogar essa água fora que não tem nenhum problema, mas não jogue, tá? Então, acompanhe aqui comigo, processo de limpeza.
Bom, nós vamos cozinhar, então eu vou ligar aqui. Ele já está aquecido, é só ligar. Como tem que ser um processo rápido, não adianta colocar um negócio desse tamanho assim, que ele vai demorar muito tempo, né? Então a gente corta ele em rodelas, já que nós vamos triturar mesmo, né? Nós vamos triturar mesmo essa cenoura no mixer, no processador ou então no liquidificador. Então vou cortar em rodelas pequenas, assim é mais área para entrar em contato com aquele caldo de galinha, então mais saboroso vai ficar. E além de tudo, o cozimento vai ficar mais fácil. Então colocamos lá e mais rápido também, né? Então agora nós acompanhamos o cozimento dessa cenoura, rapidinho, que ela foi cortada bem pequena. Já deu tempo de cozimento, mais ou menos uns 5 minutos. Eu vou desligar. Agora eu vou retirar. Essa cenoura pegou um pouco do sabor da galinha e deixou na água o sabor da cenoura. Então, a gente vai conseguir ter troca de sabores, vai ficar legal. Então aqui, eu vou colocar agora a nossa cenoura no processador. Você pode pôr no liquidificador, no processador. Ou se você quiser espremer daqueles espremedor que é onde você faz a batata, não tem problema, tá? Eu vou utilizar aqui o meu processadorzinho.
Isso. E já vou colocar essa pasta de cenoura já dentro do recipiente que eu vou começar a fazer a massa. Então, é assim que faz, barulho. Pronto, consegui a minha pasta agora de cenoura. Só que se a gente comparar a quantidade que eu tenho de pasta de cenoura pela quantidade de batata que você consegue, é muito pequeno. Então nós vamos ter que acrescentar alguma coisa aqui que fique praticamente com essa mesma consistência. Tá? É importante esfriar um pouco. Vou pôr numa bacia aqui com água fria. Na sua casa você deixa de lado assim um pouquinho, tampa, né? E aí ela esfria. Você não precisa fazer esse processo do gelo. Eu só estou fazendo aqui para poder fazer na televisão e ser mais rápido e ágil. Isso. Perfeito. Agora nós vamos acrescentar ricota. E aí nós vamos mexer. E vocês vão ver que vai começar a dar um volume parecido com um purê, que é o purê de batata ou purê de mandioca. Então eu vou buscar a ricota. Misture bem os ingredientes. Perfeito. Cheguei a uma consistência parecida com um purê de batata, um purê de mandioca, pronto. Ainda tem bastante queijo aqui em pedaço, a gente deve triturar todos. Bom, enquanto eu termino aqui, né, de deixar isso bem homogeneizado, às vezes ficam uns pedacinhos de queijo, você tritura, não deixa nenhum pedacinho de queijo grande, isso. Aí ele vai virar um creme, parecido com o purê de batata que a gente está acostumado a fazer. Isso, perfeito. Enquanto eu continuo aqui amassando, vamos ao intervalo comercial, nós voltamos que nós temos que acrescentar os outros ingredientes, enrolar, cortar, cozinhar, todo o processo certinho, tá certo? Então, intervalo, a gente já volta.
Enquanto você estava no intervalo comercial, nós deixamos a nossa massa bem homogênea, né? Você pode prestar atenção aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos acrescentar as gemas, nós vamos coá-las, né? A gente já conversou sobre isso, que é muito importante, a gema ser coada. A farinha de trigo, o queijo pecorino ralado e o sal. Isso. E agora vamos lá. Que agora sim, nós vamos fazer uma massa consistente para que ela possa ser enrolada para depois ser cozida. Então, inicialmente a gente faz aqui a mistura com uma colher, daqui a pouco vai ficar difícil, aí vai ter que ir com as mãos mesmo. Aqui a quantidade de farinha vai depender do tamanho da gema. Às vezes você compra aquele ovo grande, a gema é muito grande, aí a hora que você vai mexer aqui com a massa, você não adquire uma consistência de massa. Ela fica mais molhada, mais parecido com um purê. Então você tem que acrescentar sempre um pouquinho a mais de farinha para te dar uma consistência de uma estrutura que você vai enrolar e cortar depois para cozinhar, certo? Aqui com certeza eu já estou mexendo e vou precisar de um pouquinho mais de farinha. Já dá para sentir aqui. Bom, aqui eu vou precisar, então vou colocar a minha massa já no mármore. Eu vou precisar um pouquinho mais de farinha, então eu coloco um pouquinho mais de farinha nela e vou trabalhar para ela ter uma consistência que eu consiga enrolar. Já consegui aqui, ó, ela tá bem unida, ó, não pega nos dedos. Agora vamos mexer, isso. Isso aqui é o que nós vamos enrolar para fazer a nosso nhoque. Então, vamos deixar descansar um pouquinho na própria tigela que foi feita. Isso. Enquanto isso eu vou guardar um pouco desses utensílios, porque nós vamos usar aqui mesmo para enrolar, para cortar, para daí depois começar a fazer o processo de cozimento. Todo o nhoque ele tem aqui um formato que parece que foi passado um garfo em cima das ranhuras. Nós vamos ter que tentar fazer a mesma coisa para ficar muito parecido com aquilo que é o nhoque mesmo. Você às vezes só estica a massa e corta, fica com uma aparência meio feia. Vale a pena você tentar fazer da forma que nós vamos ensinar, daí tá bom? Só um segundinho, vou guardar aqui os ingredientes, já volto. Bom, já mais ou menos organizei. O que nós vamos fazer? Pegar um pedaço de massa, que dê pra gente enrolar, tá certo? Então dá uma enfarinhada aqui na superfície, aí enrola um pouco da massa, depende do tamanho que você quer do seu nhoque, tá? Eu não quero ele muito pequeno, porque ele vai cozinhar, ele vai crescer um pouco porque tem um pouco de farinha e ele expande. Então, ó, consegui aqui a consistência que eu quero, você corta.
do tamanho que você quiser. Eu estou cortando aqui na espessura de um dedo. Isso, dá uma enfarinhada. Aqui que está o segredo. As pessoas pegam o garfo e passam, né? Algumas pessoas apertam contra o garfo aqui, ó, para ele ficar com um aspecto, né, de que ele foi prensado. Então, faça isso nos seus nhoques. Se você quiser servir eles assim, normal, sem prensar, não tem problema. Pode ser feito também. Pode usar aqui um garfo maior, mais largo, que possa fazer os dentes maiores. Mas eu prefiro esse normal mesmo, é só pressionar, ele já faz o desenho. Nós vamos repetir agora o mesmo processo de novo. Um pouco de massa, um pouco de farinha. Já estou esquentando a minha água, que eu cozinhei a cenoura, lembra? Não joguei fora, estou cozinhando. Se você quiser fazer menor, ele tendo essas reentrâncias que a gente faz aqui nele, ele absorve mais o molho, ele retém mais o molho, então ele fica mais saboroso, né? Então, ó, ficaria assim, certo? Na hora que cozinhar vocês vão ver. Ó, como vocês estão acompanhando, eu estou fazendo aqui, tá? O processo é simples, demora um pouquinho, mas vale a pena. Ele fica com um desenho bonito, ele fica com um aspecto. Você pode fazer assim, pode, mas não é legal. Passa o garfo nele, dá um formatinho, você vai ver depois, quando ele absorver, ele conseguir grudar mais o molho, ele fica mais saboroso. Quanto mais molho tiver nesse nhoque, melhor. Então passa o garfo nele, sem apertar muito, só para fazer o formato do garfo. Enquanto eu termino aqui, vamos a mais um intervalo comercial. Nós já temos a nossa massa pronta, tá?
nós vamos fazer o quê? No intervalo que a gente vier, nós vamos cozinhar nosso nhoque. Nós vamos preparar o molho, vou ensinar vocês a fazer o molho com cogumelo shimeji. E aí depois nós vamos colocar isso no prato, o molho. Aí você já sabe, né? Vou comer isso aí muito bem. Faça, é muito bom, faça na sua casa. Então, vamos ao intervalo comercial, enquanto eu termino. Rende bastante. Isso. Tem bastante massa aqui ainda, ó. Eu vou fazendo enquanto nós vamos ao intervalo comercial. Voltamos já. Bom, voltamos do nosso intervalo, eu estou ajeitando aqui, eu vou fazer dois cozimentos, porque eu só tenho 1 litro de caldo. Se fosse uma panela maior você pode fazer, mas aí, como nós cozinhamos a cenoura nessa água, a gente vai utilizar a mesma água. Então eu coloco devagar, vou derrubando, na água fervendo. Deixa cozinhar. Observe que quando ele cozinha, ele já está quase pronto, ele boia. Então, como aqui nós temos sempre todos na mesma espessura, então praticamente vão ficar todos prontos na mesma hora. Então, boiou, a gente já pode retirar. Já estão cozidos. Vou escorrer. Isso. Vou pegar a minha segunda leva.
eu vou cozinhar aqui o suficiente para fazer a apresentação para a televisão. Lógico que tem uma galera aqui em casa que vai jantar, e aí eu já vou terminar depois que nós terminarmos a gravação, eu vou fazer todo. Acho que aqui, para mim e para o cameraman, já dá para comer o suficiente, pelo menos para mostrar para vocês como é que fica. Então aqui está cozido. Observe que a ricota, ela dá uma certa coloração esbranquiçada para esse nhoque, assim mesmo. Por mais que você triture, você não consegue triturar, e ele fica com um aspecto bonito, tá certo? Então aqui nós estamos terminado com o nosso cozimento. E faltou o que? O molho. Eu vou ter que ensinar vocês agora a fazer o molho que a gente quer que vá acompanhar esses nhoques. Então, vou tampar, vou deixar ele aqui e ele não vai perder o seu calor. Enquanto isso, nós vamos ao molho. Bom, o nosso molho, como é que é a base dele? Nós temos a manteiga. Nessa manteiga que nós vamos derreter são 100 gramas, meio pacote. Nós vamos derreter essa manteiga. Nela nós vamos acrescentar esse cogumelo shimeji. Ele vai cozinhar junto com essa manteiga. Aí depois nós colocamos o queijo parmesão. E por último nós colocamos um pouquinho de suco. Se você quer dar um gosto de maracujá, você põe um pouquinho de suco concentrado, esse que você compra de garrafinha, só um pouquinho, ele vai dar um gosto. Eu vou colocar caju, porque eu gosto de caju, então esse nhoque ele tá amareladinho, ele tá com bastante queijo, então eu vou ter que dar um gostinho diferenciado, porque o cogumelo já dá um gosto legal. Se você colocar uma fruta, um saborzinho fica bacana, pode ser picadinha, como pode ser em suco, nós vamos colocar em suco. Então eu vou pegar aqui a nossa manteiga. Enquanto ela derrete devagar, eu vou manusear nosso cogumelo. Eu já lavei bastante. Aqui na minha casa não pode aparecer muitas coisas, não, senão o pessoal não come. Então você pode picar ele bem pequenininho, tá? Ou você pode deixar ele maiorzinho, depende do que você gostar. Eu vou trabalhar com as duas apresentações, maior e menor, porque eu particularmente gosto muito. Enquanto a gente aguarda a manteiga derreter, você aguarda um pouquinho, vamos ao intervalo comercial, na sequência a gente faz o molho, aí a gente experimenta com aquele nhoque e eu vou fazer aquela cara de que ficou bom com certeza, tá certo? Então, intervalinho, a gente já volta. Tô derretendo a manteiga só, nada de diferente, já voltamos. Voltamos do nosso intervalo, já que já derreti a nossa manteiga. Vou colocar nela o cogumelo shimeji.
pouquinho de pimenta do reino. Então temos que refogar vamos dar uma fritada na manteiga, nesse cogumelo. Ele vai amolecendo, ele vai cozinhando, vai ficando mais macio, tá? Até você ter uma consistência que você consegue morder sem muita resistência, porque cru ele é bastante resistente. Em pensar que vai o queijo, que vai ainda o suco, que vai ainda a cebolinha picadinha, então ainda vai demorar um tempo de cozimento, não pode entrar muito mole nessa hora, porque senão depois ele chega no final, tá borrachudo. Aqui eu acrescento o parmesão, você coloca na quantidade que você quiser. Pensa que isso aqui é um molho, se você colocar muito parmesão, ele vai perder a consistência de líquida. Agora nós colocamos um pouco do suco, uma colher de sopa, e aí nós mexemos para que tudo isso se dissolva. Pronto, tá ótimo. Desligo. É um creme com manteiga. Agora nós vamos apresentar sabor, né? Então eu vou colocar aqui a nossa cebolinha. Eu ganhei uma tesoura de cortar. Então, corta bem pequenininho. Pronto. Isso. Experimentar o sal.
precisa de uma correção. Isso, ó, observa que ele virou praticamente uma pasta. Isso aqui que nós vamos precisar, porque nós vamos colocar esse shimeji com esse queijo praticamente fundido, nós vamos colocar em cima e depois essa manteiga vai escorrer em volta do prato e vai dar o sabor, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pedir para você que anote de novo os ingredientes. Enquanto isso, eu vou montar o nosso prato e nós voltamos para a degustação, tá certo? Anote os ingredientes aí. Nhoque de cenoura, 300 gramas de cenoura ou 2 cenouras, meio quilo de ricota, 6 gemas, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de queijo pecorino ralado, sal, 100 gramas de manteiga, cebolinha picada, 100 gramas de queijo parmesão ralado, um caldo de galinha e 1 litro de água. Para o molho, 2 colheres de sopa de suco de caju, 1 pacote de cogumelo shimeji, 100 gramas de manteiga, sal e pimenta do reino a gosto. Voltamos dos ingredientes. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um aro central, coloquei o nosso nhoque no meio. Eu vou fazer uma apresentação de prato. Então o que eu vou fazer? Você pode simplesmente colocar o nhoque, joga o molho em cima, mas aqui na sequência eu vou tentar desenformar para que ele não caia. Se ele cair não tem problema. É isso. Agora em cima eu vou colocar um pouco do shimeji que você preparou de molho. Isso. E essa manteiguinha super temperada que tem que escorrer no prato. Eu, como gosto de shimeji, então você pode fazer um molho branco, você pode fazer um molho vermelho, você pode fazer o que você quiser. Só te dando uma opção de você fazer um molho, né, diferenciado, um molho com cogumelos. Então, shimeji é uma coisa que combina muito bem. Então, ó, vou experimentar aqui. A combinação desse cogumelo com esse nhoque é demais.
É muito bom. Nem digo nada para vocês, muito, muito bom. A combinação desse nhoque com esse molho, com esse cogumelo é sensacional. Você pode fazer um molho branco, só que coloca um pouquinho de parmesão para que ele puxe um pouco mais no sabor, porque esse nhoque ele tem a característica de ter um gosto mais doce, um gosto mais suave, tá? Então acrescenta um molho bem temperado, de fungo, do que você quiser, que vai ficar muito bom. Eu queria, a partir de agora, mandar uns recados, uns agradecimentos, né, para dona Lina Rocha, mãe do Rochinha lá da farmácia. Valeu, dona Lina, obrigado pela audiência. A dona Nair e a Nilmar, mãe do Porginho, valeu, parabéns, obrigado pela audiência também e muito agradecido por vocês. Sempre que eu encontro, eles falam que gostam do que a gente faz e aí eu agradeço por isso. Terminamos aqui mais um programa do Dr. Chef. Essa é uma receita. O objetivo aqui era mostrar para vocês um nhoque de cenoura. A combinação do molho você que escolhe. Eu gosto desse molho especificamente porque ele tem uma manteiga temperada, ele tem um gosto do cogumelo que é diferenciado, mas você pode fazer o que você quiser, tá certo? Então, até o próximo programa. Não deixe de fazer essa maravilha e voltamos com mais novidades.